Normalmente, quando começa uma falha de combustão, tu tem ali a luz piscando da injeção. No momento que essa ameaça foi, vamos dizer assim, sanada, que ele para de falhar, ele acende a EPC, ou ele fica com a luz acesa constante. Então, só para nós poder estar diferenciando, quando ela está piscando, é porque está havendo uma ameaça ao catalisador. Ou seja, provavelmente, o que está acontecendo lá dentro está deixando um resquício de combustível, esse combustível está sendo jogado dentro do catalisador e ele vai queimar lá dentro. Então, o que vai acontecer? Vai superaquecer, pode perder a eficiência até entupir. Ele derrete. Quando ela está acesa constante, quer dizer que é uma ameaça de emissão. Ela vai causar um aumento de emissões, mas não corre risco o catalisador. Essa regra vale para quê? Não é para todo carro. Oriente sempre o seu cliente a, se ter uma luz acesa, já procurar uma orientação sua para que não ocorra mais problemas no veículo. Mas essa é a regra, né? Infelizmente nem toda montadora respeita. É isso, a gente tá cansado de ver, né? O sistema inteiro ele é cheio de regrinhas, mas quase sempre, na grande maioria, você vai seguindo a regra e você bate com a cabeça e se dá mal. Para nós que trabalhamos no lançamento, então, tão falado do ano que vem, a gente trabalha muito com norma, então a gente estuda muito e infelizmente não é respeitada a norma na íntegra. Se fosse, seria um mar de rosas, né? Mas não é. Paciência. Então aqui na parte ainda do monitor, quando que eu vou usar essa estratégia? Quando é que eu vou olhar para esse monitor? Quando é que eu vou pensar nisso? O cliente está relatando problema de digeribilidade, consumo excessivo, perda de potência. Estou ali com as minhas falhas de P0300 a P0312. Então, nesse cenário, a gente vai estar usando essa parte do monitor. Se tu quer contribuir mais alguma coisa nessa parte, René? Eu lembrei agora uma coisa bem interessante, né? Que normalmente o código de falha, que é o P0300 e os filhos dele, que são correlacionados ao cilindro, é que o P0300 é o genericão que vai para tudo. Sim. E aí depois você vem o 1, 2, que vem com a especificação do cilindro. Normalmente, quando a gente tem sorte, o P0300 ele não vem sozinho, ele vem com algum agregado. Ou às vezes um código de falha, sei lá, de injetor, ou um código de sensor, alguma coisa nesse sentido. Uma estratégia que é sempre bom tomar, porque a gente falou no começo, o P0300, ele é um código de falha de consequência e não de causa. Então, se eu tiver o P0300 e tiver qualquer outro código de falha, sei lá, um código de falha de circuito de injetor de combustível, o que eu vou olhar primeiro? Código de falha de combustão ou um código de circuito de injetor? Vou para o circuito do injetor, porque ele é mais específico. Muito provavelmente ele está mais perto da causa real. Então, não sei se é muito bem com esse slide específico, mas como eu lembrei agora, vou aproveitar. Sim, já vamos falando. Sempre que a gente estiver analisando, tiver código de misfire, código de falha de combustão, mas tem outros códigos de falha, vou me atentar aos outros códigos de falha e olhar o conjunto como um todo, né? Uma das coisas legais que a gente já comentou bastante também, desse diagnóstico orientado a códigos de falha, que eu nunca olho uma falha específica. Eu tenho que olhar o conjunto todo e entender o que está acontecendo, para ver se dois códigos falam da mesma falha ou se os dois códigos são falhas diferentes. Porque muitas vezes é a mesma falha gerando múltiplos códigos. Aí a gente fica atacando um código, fica olhando para o código, e esquece de olhar o conjunto como um todo, e aí fica nadando, né? Fica nadando no seco e não chega a lugar nenhum. Sim, não, muito bem colocado. E é aquilo que a gente veio falando já das outras lives, né? Como é que começa o meu diagnóstico? Vou ler o genérico, vou ler o proprietário. Não apago a falha de arrancada, vou ler a falha nos dois módulos. Aí, enquanto eu tava falando, eu tava lembrando que nós já falamos disso, mas de novo, linha GM, na maioria dos casos que eu peguei, P0300 no proprietário, vou no genérico e tá me dizendo qual que é o cilindro. Bem lembrado. Por quê? Porque é a estratégia da central, conforme a montadora desenvolveu, e é assim que funciona. Mas eu tô lendo os dois. Volkswagen também. Volkswagen, ela tem muito mais códigos ali em volta do proprietário, às vezes, do que do genérico, dependendo do que aconteceu no veículo. Então, tu tem que fazer essa leitura dos dois, pra mim tá gerando meu diagnóstico. Vou ler meu freeze frame. Não se despreza dados. E ainda também ler o freeze frame. Exatamente. É importante, a gente falou bastante isso nas outras lives, não vamos ficar repetindo, explicando tudo de novo para não ser extensivo. Mas lê o código de falha, lê o freeze frame, anota tudo, não apaga ainda, anota tudo. Isso aí. Depois que anotou tudo, entende o contexto. Aí não, beleza, agora eu já sei o que está acontecendo. Agora sim, talvez eu possa apagar, ver o que vai voltar de falha, fazer um teste de rodagem, porque às vezes é uma falha intermitente. Aí eu vou ter que sair andar com um carro para ver se essa falha aparece ou não. Né? Isso aí.
Por isso que o freeze frame é importante. Senão, como é que eu vou identificar as condições dessa falha para me gerar no teste de rodagem? Preciso, né? Preciso desses dados. Só falando ali um pouco dos componentes, então, que pode estar causando esse problema. A gente citou alguns, não todos, mas o que nós temos ali? O que pode causar o misfire? Vela, cabo de vela, bobina, bico injetor, válvula de admissão, válvula de escape, pistão. E tem outros que a gente não colocou ali, bomba de combustível, filtro de combustível. Então, que nem o René comentou, todos esses componentes ali que estão envolvendo na parte ali que pode gerar um problema ali na minha combustão, qualquer componente envolvido, seja na entrega desse combustível, na entrega dessa centelha, na compressão, pode estar causando ali o meu problema de misfire. Isso, né? A lista é tão grande que não coube nem no slide. Não é, né? Eu botei as fotos de um, os nomes de outro, porque vai longe. E tem aqueles pavorosos que não tem lógica, né? Que nós tava conversando. É aquele caso da correia de acessórios da Honda. Quem viu, né? Que tinha uma marca que tu instalava a correia. Teve o circuito, aquele que eu te comentei de 2023. Eu tava conversando com um cliente que é assinante da plataforma. O palestrante falando do caso e ele na primeira cadeira, eu já peguei. E aí ele falou pra mim, comigo, eu tinha acabado de trocar as velas e a correia. Aí, coitado, trocou as velas de novo, não apareceu problema. Trocou a bobina, ainda falhando. A correia tava causando problema. Essa aí é um baita de um pepino. Isso é absurdo. Isso é de ficar assim, ó, careca. Mas, e tem aquele outro que nós tava comentando, acho que depois nós vamos dar um exemplo mais pra frente, né? Que é aquele depois de trocar a correia dentada, né? Depois a gente tem um exemplo lá que nós vamos estar passando. Que é outra coisa que, não tem lógica nenhuma, eu vou olhar qualquer outra coisa e não vou chegar na conclusão. Por quê? Estratégia da central. Eu acho que, vamos colocar aquele vídeo o vídeo do funcionamento? Isso, aquele que eu me passei, né? É o vídeo número 1, se você puder estar soltando para nós, só pra gente poder fechar a parte de estratégia. Nós estamos agora com o motor ligado, sem avarias presentes na memória do módulo do motor. Eu vou estar agora retornando e vou pegar dois parâmetros aqui no modo genérico, que é a rotação desse motor, e vou estar pegando também o tempo desde que esse motor foi ligado, ou seja, a partir de agora. Vou estar mostrando aqui na tela para nós. O que a gente tem? Aproximadamente 40 segundos de tempo de funcionamento e essa é a nossa marcha lenta. Eu vou estar agora levantando a bobina do cilindro 2 e a gente vai acompanhar quanto tempo vai ser necessário para a gente ter uma falha gerada nesse veículo. Então aqui a gente tem aproximadamente já 80 segundos e a gente já tem o nosso código de falha gerado nesse veículo. Nós vamos estar retornando agora para a tela de leitura de falha, apenas para confirmação. E aqui está o nosso código de falha referente ao cilindro 2. Então esse vídeo ali, pessoal, ele é bem didático, porque, de novo, Volkswagen, nesse caso ali é um Polo 2020 1.0 Turbo. O que a gente fez ali? A gente simulou um problema para exemplificar bem certinho aquela questão que nós estávamos falando das revoluções do motor. Ali na tela nós tínhamos o RPM do motor e nós tínhamos o tempo que aquele motor estava em funcionamento. Por que esse tempo? Para a gente ter uma noção ali de quanto tempo levaria para aquela luz vir a acender. Então, se a gente pegar o time do vídeo, ele fica ali bem próximo dos 20 segundos. Como eu fui ali, é um motor 3 cilindros, eu fui na bobina do segundo cilindro e levantei ela. Então, mantive ela conectada, mas levantei para afastar da vela. Eu gerei o que a gente tinha comentado de uma falha grave, porque ficou falhando constantemente. A minha luz começou a piscar, falando novamente ali da questão da falha grave que pode gerar um problema no meu catalisador. Em 20 segundos eu fechei minha caixinha, peguei minha amostra e minha central já disse, ó, esse carro tá falhando, já fiz a amostragem que eu queria, não aparece no vídeo, mas no momento que eu recoloquei a bobina, o carro para de falhar, a minha central termina de fazer uma nova amostra e ela joga pro meu EPC acendendo ali, dizendo, ó, essa falha não tá ativa, mas ela já esteve ativa, vai no mecânico dar uma olhada o que era. Legal, muito boa explicação e acho que mostrou muito bem aquela estratégia que a gente viu ali na parte teórica, né? Que mostrava mesmo de fato que o código de falha ele não é instantâneo. Né? Isso aí. E fica fácil de entender e entender também a estratégia da central.